Os açoites de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16. Tá? Vamos começar aqui, eu não sei aonde vou parar, mas Deus está no controle. Diz a palavra do Senhor assim, ó. E aconteceu que indo nós à oração, aonde estava Paulo, gente, na oração. Então ele diz: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu o Espírito. E vendo esses seus senhores que essa esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao cárcere que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés num tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tal grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo. E acordando o cárcere, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se postou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus por essa palavra, amém? Lendo esse texto e de todos os acontecimentos aqui, a gente vai ver as perseguições do evangelho, a gente vai ver o levantar, né? Que a Bíblia vai dizer desse levantar, que é a cobiça da parada daqueles que são do Senhor. Irmão, como o inferno cobiça aqueles que são do Senhor, como o inferno se levanta contra aqueles que são do Senhor. A gente está vendo Paulo e Silas pregando o evangelho, indo à oração daquele dia, e ali adorando, e a presença de Deus descendo sobre eles. E quando eles vão para a praça falar de Cristo, a glória de Deus desce naquele lugar, e o demônio vê aquilo, e começa, né, através de uma jovem. Era uma jovem o quê, irmão? Era uma jovem que estava endemoniada. Mas não era um demônio que se manifestava com opressão. Era uma jovem que estava endemoniada com um espírito de adivinhação e trazia lucros aos seus senhores. O adivinhar que havia nela, a entidade que habitava no corpo dela, adivinhava os acontecimentos e as pessoas, né? Assim, né? Ofertava dinheiro para essa jovem, e os senhores dessa jovem lucravam muito com ela. E Paulo, vendo naquele dia, por que a jovem estava andando atrás de Paulo? Você já se perguntou? Por quê? Porque Deus queria libertar aquela jovem. Irmão, toda escravidão demoníaca é pesada. Toda escravidão demoníaca é pesada. E aquela jovem desejava ser liberta. Ela estava andando aonde? Atrás de Paulo e Silas. E por que muitas pessoas não andam atrás do Senhor para a libertação?
porque ainda não sentiu o peso dessa prisão. Quando sentimos, como que eu sei, pastora, que eu quero ser liberta? Quando eu sinto, né, o peso dessa prisão que o diabo me coloca, aí eu desejo libertação. A diferença de você se libertar é essa, você querer, você sentir, falar, não, eu não quero mais ser assim, eu não quero carregar mais isso, eu não quero fazer mais isso. Aquela jovem estava andando atrás de Silas e Paulo porque sentia a prisão que ela estava. E é interessante de Paulo. Ele está há dias ali, irmão. E a Bíblia diz que quando ele está olhando e ele olha para trás para ela, um dia, ele olha para trás para ela 2 dias, e ele olha para trás e está ela 3 dias, e ele diz: espera aí, em nome de Jesus, saia espírito de adivinhação dessa jovem. E o espírito saiu naquele momento. Então, quando olhamos para essa palavra, estamos vendo aqui, diante da presença de Deus, que Paulo estava libertando. Em primeiro lugar, ele libertou aquela jovem. Incomodou? Incomodou. Mas pensa comigo. Era de Deus? Era. A prisão de Paulo era de Deus, irmão. Ele tirou o demônio que aprisionava ela. E agora, os senhores dessa jovem quer colocar ele aonde? Dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que botaram ele na praça, rasgaram as vestes deles aqui por trás. E por trás ali, açoitaram Paulo e Silas. Açoite, irmão. Doeu. O evangelho do Senhor não é só benção, irmão. O evangelho do Senhor não é casa, carro. Não é você comer nos bons restaurantes. O evangelho do Senhor, muitas das vezes, vai trazer danos e dores. E você precisa entender o que Deus quer de você. E Paulo e Silas está lá, levando os açoites. E a Bíblia diz que eles levaram os açoites. E os açoites eram duros, irmão. Não era só uma corda. Muitas das vezes nos açoites tinha aquelas coisas que parecem prego. Para doer mais. Normalmente entre 29 a 30 açoites. Paulo e Silas está sangrando. Paulo e Silas está sangrando. E eles sangram não por causa deles, mas por causa do reino de Deus. E a Bíblia diz que aqueles magistrados, aqueles senhores falaram, leva eles para a prisão, porque eles são perigosos. E a Bíblia diz que eles são colocados lá no interior do cárcere. Porque a visão e as palavras deles é que eles são perigosos. Presta atenção nisso, irmão. Nós somos perigosos. Nós somos. Somos. Há um Deus vivo em nós. Há um poder e uma legalidade espiritual forte e poderosa. A nossa boca é fogo, aleluia. Quando o Espírito de Deus desce sobre nós, a nossa boca é fogo. É isso que eu sinto quando eu estou orando. Quando eu estou ministrando cura, libertação, é como está saindo brasa viva de fogo da minha boca. E está queimando, e está tirando. Oh, glória a Deus, irmão. Nós somos perigosos. Ai daqueles que se levantarem contra o reino. Ai daqueles que se levantaram contra aqueles que estão guerreando pelo reino. Aleluia. Porque há fogo vivo, irmão, sobre a nossa boca. Aleluia. E o inferno sabe disso. Ele é colocado naquela prisão. E nessa prisão começa louvores ser cantado. Olha a diferença de quem serve e quem não serve. O açoite não parou a alegria. O açoite não parou a adoração. O açoite não fez eles parar uma canção dentro de um lugar de prisioneiro. Satanás achou que venceria, mas a Bíblia diz que Paulo está entrando dessa prisão e está cantando louvores.
E sabe o que vai acontecer ali? Deus quer libertar a prisão também. Aleluia. Deus quer libertar o cárcere. Aleluia. O carcereiro. Aleluia. Oh, aleluia. A tua vida será para a exaltação do Senhor Deus Todo-Poderoso. O poder que Ele ministrou na tua vida e na tua história é para a glória dEle. Por mais que aparentemente o cárcere parece ser o último lugar, Deus quer trazer ali a glória dEle. Deus quer trazer a libertação. Deus quer mostrar a quem Ele te chamou, por que Ele te chamou. Aleluia. O cárcere não é o final. Aleluia. Glórias a Jesus. Deus está levantando em Paulo um espírito de libertação de paredes. E o espírito de libertação de colunas naquele lugar. Aleluia. Os muros daquele lugar vai cair. Aleluia. Deus quer trazer libertação, irmão. Aleluia. Foi necessário a praça. Foi necessário a jovem. Foi necessário sentir a dor. Foi necessário não ver o sol dentro daquela prisão. Foi necessário para naquele lugar. Você cantar louvores. Você levantar a tua voz. O Espírito do Senhor descer naquele lugar. Quebrar as paredes. A Bíblia diz que o Senhor desceu naquele lugar. Como, pastora? Como um terremoto. O terremoto desce naquele lugar. Estremece as paredes. Labá. As portas daquela prisão. E era muita gente naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes estamos olhando para as situações da nossa vida e não estamos extraindo o melhor de Deus. E eu quero trazer isso ao seu coração. Extraia o melhor de Deus nessa tua luta. Extraia o melhor de Deus. Aleluia. Deus está te chamando. O diabo pensou, agora eu destruí. Paulo, você vai ficar aí na prisão, você vai ficar quietinho agora aí. O diabo pensou isso. O diabo disse a Paulo, agora eu te venci. Tu entraste na minha cidade, Paulo. Tu mexeste com os meus deuses, Paulo. Tu libertaste a minha serva, Paulo. E acha que vai ficar por isso mesmo, Paulo? E a Bíblia diz que Paulo levanta e fala, Silas, tá doendo, mas começa um louvor aí. E Silas começa a louvar. Qual foi a canção que eles cantaram? O que levou o terremoto a descer naquele lugar? A fidelidade, irmão. A fidelidade a Deus. Aleluia. Fidelidade. Muitos caem pela falta de fidelidade. Paulo e Silas começaram a cantar um louvor. E o louvor começa a entrar naquele lugar. E o Espírito do Senhor começa a passar naquele lugar. E as paredes começam a ser derrubadas. O terremoto naquele chão que parece que todo mundo vai cair. As portas daquela prisão começam a se abrir. Labá. E o povo começou a tremer. E tremia, e tremia, e tremia. Aleluia. Aí, irmão, você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua história e na tua vida. Ou você que saiu das garras do inferno e o diabo está dizendo, eu vou te matar, eu vou te destruir. E Deus está falando, vem para mim, que eu mostrarei o meu poder, a minha glória. Não te deixarei. Nesse cárcere eu sou contigo. Eu mando o terremoto, eu mando o libertador. Aleluia. Deus está fazendo um rebuliço dentro daquele lugar, irmão. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Irmão, esse é o tempo em que o inferno está se levantando de uma forma, irmão, diabólica e terrível. Mas esse é o tempo, guarda no seu coração, em que Deus está levantando aqueles que serão como Paulo e Silas. Leva chicote, entra na prisão, cura, libertação dentro da prisão, sai de prisão, a glória de Deus se manifesta. Irmão, Deus tem que mostrar, Jesus está voltando. Haverá, irmão, glória a Deus por isso, um exército nessa terra levantado pelos céus. E eu creio que essa igreja é. Um exército que não fica. Irmão, quantas batalhas nós batalhamos. Quantos são os inimigos que se levantam da nossa vida. Quantos são aqueles demônios fortes, demônios fracos. Entidades governando. Principado, potestade, mas Deus diz, eu sou contigo.
Tu não estás só nessa prisão. Levanta a tua cabeça, irmão. Deus está contigo. Deus está no controle da tua vida. Deus é o general de guerra, Senhor dos senhores. Ele reina para todo sempre. A Bíblia diz que houve um terremoto ali. Assim é o poder de Deus na nossa vida. Ele é o terremoto que destrói o inferno. Aleluia. Nós estamos revestidos pelo poder de terremoto. Aleluia. A glória do Senhor descendo sobre a igreja para a destruição do inferno, das barreiras demoníacas que se levanta contra a tua história, contra a tua vida, irmão. Aleluia. Aí Deus estava falando aqui. Começou-se dentro daquele lugar um grande terremoto. As portas se abriram na prisão. Oh, as paredes destruídas. E o cárcere pensou, oh, é melhor eu morrer, vou pegar a espada. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque ele tinha uma obrigação, não deixar ninguém fugir. Ele tinha uma obrigação, não deixar ninguém fugir. E Paulo olha para ele e diz, ei, não se mata. Venha cá, nós estamos aqui. Não se mata. E a Bíblia diz que esse homem se ajoelha, se coloca e diz, como que eu faço para herdar a salvação desse Deus? Aleluia. Continue firme. A igreja tem que se posicionar nessa terra. Esse é o tempo da igreja verdadeira, genuína, se posicionar. Vai haver açoites. Vai haver acusação. Mas Deus está levantando um exército forte, guerreiros do Senhor, que não se abala, que não se paralisa, mas continua e continua. A Bíblia diz que naquele lugar houve a pregação do verdadeiro evangelho a todos que estavam ali, sobre aquele homem. Paulo vai falar para ele, dizendo bem claro para ele, dizendo assim, ele diz para esse homem, e ele diz, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crer. Irmão, quando entramos nessa obediência, você está nessa terra para servir a Jesus, doa o que doer. Perca o que você perder. Nada que você perder nessa terra por ele, céus te dará em dobro. Para de pensar nas perdas. Pensa no reino de Deus. Pensa no reino de Deus. Todas as vezes que o inferno tenta fazer com que eu perca, eu penso no reino de Deus. Porque eu ganho com Deus. Como Paulo e Silas na prisão, cante, louve. Deus está contigo, a igreja, como esteve com Paulo e Silas. Os magistrados, os senhores daquela jovem, o cárcere é nada diante do teu Deus. Jesus já venceu todos eles na cruz do Calvário. Levou sobre si os nossos pecados. A maior adversidade que nós temos, irmãos, são os nossos pecados. Satanás se alimentou dele. Mas o Senhor diz, eu levei. Então, olha para a cruz do Calvário e diz, lá está os meus pecados, perdoado pelo sangue dele. Vá para o alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Mantenha o foco. Quem é o foco? A palavra do Senhor na nossa vida. O reino de Deus. Igreja, se levanta hoje. Nós temos uma missão nessa terra. Aleluia. O anticristo está para se sentar. E nós temos uma missão. Que missão é essa, pastora? Aleluia. Salvação. Tirar das garras do inferno os prisioneiros dele, aleluia. Temos que salvar, resgatar, restaurar vida, aleluia. Cantar louvores no meio das prisões, para que eles escutem.
Paulo está cantando louvores ali dentro daquela prisão e o povo está escutando o verdadeiro, genuíno louvor, ou sincero, com marca no corpo. Paulo tem marca de Jesus. Aquele que não tem marca não faz diferença na terra, irmão. Eu, Vânia, tenho muita marca. Muita marca, irmão. Todas as vezes que acontece algo espiritual na minha vida, que está para acontecer algo espiritual na minha vida, e algo muito profundo com Deus, me acontece, né, algo carnal, de queda, de algo assim, e fica a marca, Deus fala comigo. Da mesma forma que está marcado na tua pele, está marcado no teu corpo espiritual, Vânia. E eu tenho marcas com Cristo. Paulo tinha marcas de Cristo. Tem gente que nunca sofreu um dano. Satanás não tem vontade de pegar o chicote, sabe por quê? Não faz diferença. Quantos cristãos que eu vejo no mundo que não faz diferença? Está pensando nas coisas dessa terra de uma forma tão profunda. E isso eu fico pensando, meu Deus, por que não pensamos nas coisas do céu? Proclamamos as coisas do céu. Irmão, eu tinha 11 anos quando eu preguei o evangelho para uma jovem. 11 anos.